Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistérios da Palavra. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E esta semana estudaremos a lição de número 6 com o título As Nossas Armas Espirituais. Estudaremos sobre a realidade da batalha espiritual, não sendo uma batalha contra as pessoas, mas contra o inimigo que as induzem ao pecado e à maldade. Sem as armas espirituais nesta batalha, não conseguiremos resistir, não conseguiremos vencer o inimigo. O crente que não faz uso destas armas espirituais se torna uma presa fácil para as artimanhas do diabo e seus demônios. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo objetivo, esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente. E o terceiro objetivo, mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Texto áureo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4. A verdade prática da lição nos diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Agora, pegue a sua Bíblia ou a sua revista e acompanhe a leitura bíblica em classe. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 4 e versículos 16 a 20. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Primeiro ponto, as armas do crente. As armas são instrumentos de ataque usados também como defesa em uma batalha, tendo sempre que estar junto ao soldado para a qualquer momento serem usadas. Isso é muito importante. As armas do crente precisam estar junto a ele, como um bom soldado, para que a qualquer sinal de perigo ele possa utilizá-la. Podemos classificar nas Escrituras os principais instrumentos de ataque e defesa usados em batalha nos tempos antigos, nos exércitos antigos. Instrumentos de ataque: a espada, a vara, a funda, o arco e flecha, a lança e o dardo. Agora veremos instrumentos de defesa: o escudo, o capacete, a couraça e as caneleiras. Para o cristão, essas armas têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. O inimigo possui estratégias para lutar e a palavra de Deus revela quais são. Possuem uma roupagem diferente para cada época, mas a origem é a mesma. Vejamos então quais são essas estratégias do inimigo. Primeiro, estratégias de arrebatar a palavra do coração. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus,
e não toma uma decisão diante de ouvir aquela palavra, né, diante da palavra ouvida, o inimigo vem usando pessoas ao seu redor, induzindo ela, distorcendo aquela palavra. E aí a pessoa que ouviu acaba deixando que o inimigo arrebate aquela palavra. Segunda estratégia que o inimigo usa é induzir com mentiras. Induz pessoas a mentirem para os seus filhos, para o marido, para a esposa, para os familiares, no trabalho, com os amigos, não importando as consequências. O inimigo usa isso e quem sai perdendo sou eu e você que cai nessa estratégia do inimigo. Terceira estratégia que o inimigo utiliza, usar as traições. O inimigo ele induz as pessoas a traírem as amizades, os relacionamentos, trair a esposa, trair o marido, dizendo à pessoa que a traição é boa, que é normal e até apimenta o relacionamento, melhora o relacionamento, mas não caia nessa. É uma estratégia do diabo para te enganar, para destruir e enfraquecer a sua fé. Quarta estratégia que o inimigo utiliza é a escravidão. De que forma? O inimigo usa as drogas ilícitas, lícitas, usa jogos, imagens, usa todo tipo de imoralidade para escravizar as pessoas e mantê-las longe de Deus. Preste muita atenção ao que o seu filho está assistindo, o que ele está vendo, o que você está vendo diante dos seus olhos. Pode ser uma artimanha, uma estratégia do inimigo para tentar te derrubar. Quinta estratégia que o inimigo utiliza: enfraquecer a fé do crente. O inimigo usa o conceito da humanista, né, um conceito humanista, usa o conceito racionalista, usa a ideologia de gênero. Olha só como a roupagem mudou, mas a estratégia continua sendo a mesma. Usa todos esses conceitos, conceito do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, a racionalidade, né? Dizendo que a Bíblia é ultrapassada, que precisa ser atualizada. Tudo isso é estratégia do inimigo para enfraquecer a fé do cristão, dizendo que a Bíblia está atrasada, dizendo que a doutrina de Deus não é isso, dizendo que o Espírito Santo não existe, falar em línguas não existe, que o poder de Deus não existe, que cura, milagre não existe, mas você sabe que existe, porque Deus tem sido fiel na sua vida. Sexta estratégia do inimigo: enganar com doutrinas demoníacas. São doutrinas falsas que denigrem a santidade de Deus, contrariando os ensinos do Senhor. Isso daí está, né, diante dos nossos olhos. Nós temos visto tantos profetas, falsos profetas, se levantarem, pessoas que querem ganhar dinheiro, não estão nem aí com a alma do próximo, mas o intuito dela é apenas receber algo em troca e com isso enfraquecem a nossa fé e estão usando doutrinas que não são de Deus, estão falando coisas dizendo que é Deus, mas não é Deus, é doutrina de demônio para tentar nos destruir. Olha só o que diz Efésios capítulo 6, verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Só assim conseguiremos vencer as ciladas do inimigo. Vejamos como Paulo descreve o inimigo. Olha só, na visão de Paulo, o inimigo ele é descrito como chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Também Paulo descreve Satanás como sendo o príncipe da potestade do ar. E também ele descreve o inimigo como, né, o diabo dominando, ou seja, sendo o Deus deste século.
Não podemos ignorar o fato que o inimigo possui um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Ou seja, o inimigo, ele não anda aleatoriamente atacando aqui, ali, acolá, totalmente desordenado, mas nós vimos as estratégias e tudo o que ele faz para tentar nos enganar. Olha o que diz Lucas, capítulo 11, verso 17 a 22. Mas, conhecendo ele, os seus pensamentos, Jesus dizendo, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Terceiro ponto da nossa aula preparatória: as três armas espirituais do cristão. Precisa ficar claro que as pessoas não são nossas inimigas, mas infelizmente muitas delas são induzidas pelo inimigo na fragilidade da sua carne, transformando essas pessoas em indivíduos perversos. Vejamos as três principais armas espirituais à disposição do cristão. Primeira arma, a palavra de Deus. Se tivermos firmados em Deus através da sua palavra, conseguiremos resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Olha só o que diz Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando nós usamos a arma, a palavra de Deus, nós nos tornamos uma casa edificada sobre a rocha. Pode vir qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer doutrina de demônio, nós ficaremos firmes. Segunda arma, a oração. A oração é indispensável para vencermos as batalhas espirituais. O apóstolo Paulo orienta que devemos orar a todo tempo, a todo instante devemos estar em oração. Sem oração, não conseguiremos resistir ao inimigo, às artimanhas, às estratégias do inimigo. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Terceira arma, o jejum. Essa prática foi usada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento foi usado para que o indivíduo buscasse orientações divinas. Olha só o que diz Êxodo capítulo 34, verso 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Essa passagem mostra quando Moisés subiu ao monte para ouvir a voz de Deus e então escrever os mandamentos do Senhor para o povo de Israel. E nesse tempo que ele esteve em jejum, para que a sua proximidade, intimidade com Deus fosse ainda maior. No Novo Testamento, nós vemos que o jejum foi utilizado pelos cristãos não somente como orientação, mas também e principalmente para ter maior intimidade com Deus. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 13,
verso 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E novamente, então jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Terceiro ponto, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Jesus, durante seu ministério terreno, usou as armas espirituais contra as investidas do maligno, deixando um modelo para a nossa conduta frente às batalhas que, desde os tempos antigos, têm ceifado vidas inocentes em ataques infames. Primeiro, Jesus em muitos momentos usou a espada do Espírito para repreender o inimigo. Nas Escrituras, a espada significa a palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Momentos em que Jesus usou a espada do Espírito. Jesus usou a espada do Espírito para repreender o inimigo, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso de número 4. Jesus também usou a espada do Espírito para revelar aos da sinagoga o seu ministério. Encontra-se em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16 a 20. A palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Efésios capítulo 6, verso 17 diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito de Deus. Olha só, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo, Jesus passou muitos momentos em oração durante o seu ministério terreno, falando com Deus, buscando através da oração a orientação no seu ministério, o revestimento do Espírito Santo em sua vida e a motivação para cumprir o seu ministério terreno. Momentos em que Jesus orou. Jesus orou pelos apóstolos, pelos seus discípulos. Encontra-se em João, capítulo 17, o verso 9 e o verso 20 a 22. Jesus também orou pelos seus algozes, registrado em Lucas, capítulo 23, verso 34. Mateus, capítulo 6, verso 6 nos diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Nós precisamos ter em mente, às vezes você pode analisar e achar que há uma contradição entre o que Paulo disse, e o que está registrado aqui no Evangelho de Mateus. Em Mateus é descrito que nós devemos orar em secreto. Paulo já fala que nós devemos orar a todo tempo. Não está errado, nenhum está contradizendo o outro. Nós precisamos estar em contato com Deus diariamente, mas precisamos de um momento a sós com Deus. Separe o momento do seu dia, ou da sua noite, ou da madrugada, final de semana. Separe um momento a sós com Deus. Reserve um lugar especial para que você possa adorar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, ler a palavra do Senhor, jejuar, orar ao Senhor, ter esse momento especial com Deus. Você vai ver o quanto você será revestido de poder.
Terceiro, uma arma poderosa usada como defesa pelo crente é o jejum. Porém, devemos tomar muito cuidado na realização do jejum para não ser feito um sacrifício de tolo. Preste muita atenção. Por isso que não podemos fazer o jejum de qualquer forma, senão estaremos fazendo um sacrifício de tolo, achando que o Senhor está recebendo e na verdade nós só estamos passando fome. Olha só, olha o que ele diz: deve ser visto quem pode e quem não pode abster-se dos alimentos e líquidos, por aspectos relacionados à saúde. Para isso, é correto falar com o seu médico. Então, se você tem algum problema de saúde, que você não pode se abster-se ou por muito tempo, ou não pode, né, se abster, não faça. Agora, se você deseja fazer, procure um clínico geral, ele vai te trazer, vai te dar toda a orientação necessária para você então poder realizar o seu jejum corretamente. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da primeira igreja, da igreja primitiva, que jejuavam como o Senhor Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 17, verso 18 a 21. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nesta passagem, vemos que os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno de um rapaz. Somente Jesus conseguiu libertá-lo. Então os discípulos interrogaram, perguntando o motivo de não terem conseguido. E a resposta de Jesus foi que tem espíritos malignos que só conseguiremos expulsar se mantivermos uma vida de oração e jejum, derrubando a tese que o jejum é dispensável. Se o próprio Jesus nos deu a orientação a respeito, quem somos nós para dizer o contrário? Quem pensa desta forma, que não precisa de jejum, não precisa de muita oração, que não precisa de muito estudo da palavra, não sabe o que está falando, não lê a Bíblia, não tem conhecimento das Escrituras e está sendo induzido pelo inimigo. Eu quero te agradecer por ter ficado conosco até este momento. Eu peço que você reveja todos os pontos que nós comentamos e ótimos estudos!